Olá, já não se discute a importância e a presença das redes sociais na vida moderna. O efeito colateral, no entanto, está na crescente possibilidade de fraudes no mundo digital. Para coibir o problema, as plataformas de relacionamento criaram o selo de verificação, mas até este selo vem sendo vítima de golpistas. Nossa conversa de hoje é com Lohana Gomes, advogada especialista em crimes cibernéticos. Lohana, o que a gente poderia começar essa conversa era exatamente tentando entender o que é esse selo de verificação, como é que surge isso e qual a função desse selo. Então, o selo de verificação, ele inicialmente foi criado para a gente conseguir distinguir uma rede social de uma pessoa que tem uma notoriedade, né? Porque quando a gente tem uma pessoa que tem ali uma quantidade razoável de fãs, né? A gente tem várias réplicas daquele perfil ou daquela empresa, e aí a gente não sabe se a gente está falando com perfil oficial. Então, ele foi criado inicialmente para conseguir identificar que aquele perfil ele é oficial daquela pessoa. Esse foi o motivo da criação, né, para a gente conseguir distinguir. E aí, com o tempo, esse selo ele trouxe também alguns outros aspectos, que foi a questão da notoriedade, no sentido de trazer uma credibilidade maior para o perfil. Então, não necessariamente eu tenho que ter cópias daquele perfil para ele conseguir ser verificado, igual lá no início. Agora, também eu posso ter a verificação, ainda que eu não tenha aquele perfil sendo copiado, mas sim para eu identificar que aquele perfil ele é, de certa forma, confiável, né, para o público, para a pessoa ela ter ali uma credibilidade, não só de uma pessoa, né, de um artista, mas também de uma empresa. E como é que esse selo surge nas redes sociais? Quer dizer, se eu entrar no perfil, sei lá, de alguém famoso, Obama, por exemplo, como é que eu sei que esse perfil ele é o oficial? Onde é que eu posso identificar isso dentro da estrutura da rede social? Então, tanto no Facebook quanto no Instagram, fica ali na página inicial, né? Logo quando você entra, próximo ao nome tem um Vzinho, né? De azul, um Vzinho dentro, um desenho, que simboliza ali que aquele perfil ele foi verificado e que aquela pessoa que está ali naquele perfil realmente é dela. Né? Não necessariamente aquela pessoa que vai ali responder as perguntas que vai movimentar aquele perfil, ela pode contratar um terceiro para administrar, né? Igual o caso da empresa, e pode ser um profissional também. Mas ali eu consigo identificar que aquele perfil realmente pertence àquela pessoa. Uma outra questão curiosa que surge em torno disso é que algumas empresas estão oferecendo esses selos de verificação e que isso seria uma fraude dentro do sistema. Como é essa questão? Como é que se dá essa venda falsa desse selo e como se proteger disso? Enfim, como é que é feita essa fraude? Então, diante disso que a gente conversou, a gente pôde aí, verificar que o selo ele é concedido pela rede social, né? Até mesmo independente da solicitação, que a rede social ela quer ali dividir, dividir os perfis que são ali realmente do ente, da pessoa, né, ou até mesmo da autoridade pública, de uma pessoa física que não tem tanta notoriedade. E aí, a gente tem hoje alguns golpistas, né, que se dizem como se fosse um despachante, né, um vendedor do Facebook. Só que o Facebook, que também é o administrador, né, do Instagram, ele não realiza nenhum tipo de intermediação para concessão do selo. E aí essas pessoas elas se passam como se tivesse algum tipo de facilidade ali, né, com a rede social, e que a pessoa pagando determinada quantia, ela consegue conceder esse selo. Porém, né, o Facebook ele não dispõe de nenhum tipo de terceirização desse serviço, é o próprio Facebook que faz toda a avaliação para verificar se de fato a pessoa cumpre, né, os requisitos internos para a concessão. Mas a gente tem essas pessoas se valendo, né,
se passando, né, por essa proximidade de algum colaborador, alguém que está ali dentro da rede social para conseguir esse benefício. Então, quer dizer que este selo ele é concedido pelo próprio Facebook, pelas redes sociais, e ele é gratuito. Quer dizer, qualquer pagamento sobre isso é onde prevalece a fraude, né? Quer dizer, além de você pagar uma quantia que você não deve, ou não pode pagar, não deve pagar, qual outro prejuízo que seria, que essa fraude causaria ao usuário do Facebook, por exemplo? Então, a gente tem diferença entre um serviço de publicidade, né, intermediação, que existe, né, porque ali a gente tem os requisitos. Às vezes a gente tem algum serviço que faz com que a pessoa cumpra os requisitos para obter o selo de verificação. Mas é uma prestação de serviços, talvez de uma publicidade, uma administração de mídia social, uma assessoria de imprensa, diferente desse outro caso, né, que a pessoa ela se passa por um facilitador para a obtenção do selo, né? E aí o prejuízo que a pessoa ela tem é inicialmente a não obtenção do selo, né, de verificação, e se for constatada alguma violação da normatização interna, né, do regulamento interno da rede social, ela pode ser banida, ela pode ser suspensa, né, da rede social, ainda tem um prejuízo maior ainda com o perfil dela. A senhora fala sempre que existe determinadas rituais, determinadas consequências para que você consiga esse selo de verificação. Quais seriam esses critérios adotados por essas redes sociais para a obtenção desse selo? Então, inicialmente a gente tem que ter o critério da idoneidade do perfil, né? Eu preciso demonstrar que aquele perfil ele é meu, que ele é utilizado para fins lícitos, né? Então é feita uma investigação, né, daquela pessoa detentora daquele perfil, se ela está cumprindo o regulamento, se ela tem a idade correta para ter a rede social. E aí, cumprido esse primeiro requisito, né, que a maioria de nós temos esse requisito, aí vai para a questão da quantidade de seguidores, da quantidade de engajamento que a pessoa tem. Então, vai depender ali do movimento, né, de pessoas que estão acompanhando ali. Qual que é a necessidade de eu verificar aquele perfil? Para que as pessoas não se confundam e achem que é um perfil de um outro, de um terceiro, acabam caindo numa fraude, né? Por exemplo, um perfil de uma empresa relativamente conhecida, uma operadora, por exemplo, a Claro. Se você for no perfil da Claro, vai estar ali verificado. Se eu criar um outro perfil e usar o nome, né, parecido, o consumidor ele vai saber que aquele perfil ele não é verificado, então ele não é confiável. Então, a pessoa tem que ter uma quantidade razoável de engajamento, né, para poder configurar. E, por fim, ela tem que ter uma visibilidade, né, que é a visibilidade em notícias, jornais, né, na mídia em geral, para conseguir essa verificação. As pessoas têm que estar falando ali sobre aquele perfil, sobre aquela pessoa de alguma forma. Esses são alguns requisitos. A criação desses perfis falsos, né, que ele, de certa feita, não vai conseguir esse selo de verificação, mas ele pode prejudicar ainda mais o consumidor. Por exemplo, a senhora falou no caso da Claro. Eu, como usuário da Claro, eu posso entrar num perfil desse e terminar, sei lá, me prejudicando de alguma forma, né? Exatamente isso. De que forma isso vai me prejudicar como consumidor e em que tipo de golpe eu posso terminar caindo por conta desses perfis falsos? Então, se um perfil que não é um perfil original consegue, de alguma forma, né, o selo de verificação, o consumidor ele pode ser induzido ao erro. Então, ele vai ali, ele vai ver que o selo, a verificação foi feita no perfil, né, de alguma forma indevidamente, porque aquele perfil ele não tem os requisitos, e aí ele pode confiar, né, e realizar compras, realizar algumas transações financeiras e ter um prejuízo. Inclusive, isso pode ser, de certa forma, levado à responsabilização do próprio Facebook, da própria rede social, por ter concedido indevidamente
esse selo, essa verificação. É como se ele confirmasse, a rede social confirmasse a autenticidade. E aí, se o consumidor ele é enganado porque teve uma falha ali do Facebook na hora de prestar o serviço, ele pode ser responsabilizado também. Por isso que tem tantos critérios para a obtenção do selo, né? Não é uma coisa tão simples, porque ali é como se ele desse o aval dele e falasse: esse perfil ele é confiável. Por outro lado, a gente sabe que não existe uma legislação específica para os crimes cibernéticos. Como, de certa forma, criminalizar essas pessoas que usam desses perfis falsos, enfim, que usam esses mecanismos cibernéticos para enganar os consumidores? Então, a gente não tem, né, uma legislação específica para o âmbito virtual, conforme você bem mencionou, porém, a gente utiliza a legislação normal, a legislação comum, para que crimes, né, que são aplicados aí offline, na vida real, a gente adequa também para o online. Então, alguns crimes, como os crimes, né, de falsificação, os crimes de estelionatos, eles são adequados e são aplicados na mesma pena, né, do Código Penal. Então, a pessoa ela pode ser responsabilizada da mesma forma. Então, esse intermediado, esse falso intermediador, por exemplo, ele poderia vir ser condenado pelo crime de estelionato, né, e inclusive ali se tiver alguma causa de aumento de pena, pode também ser aplicado, se for, por exemplo, uma pessoa idosa, né, que a gente tem algumas possibilidades de agravar a pena, por a pessoa ter ali uma possibilidade de ser manipulada, né, mais fácil, não ter o conhecimento tecnológico, e aí a gente pode levar a punição normalmente. Embora não tenha legislação, a gente consegue aplicar o Código Penal. Agora, eu lembro bem que no início das redes sociais houve um problema seríssimo, que era as pessoas pegavam o nome de artistas famosos, por exemplo, e criavam, né, o tal .com.br, né, com o nome da pessoa, o perfil, né, na internet dessas pessoas e, de certa forma, manipulava, até às vezes cobrando dinheiro para liberar esses perfis. Quer dizer, esse selo, de certa forma, interfere nisso, evita que aconteça esse tipo de problema. Como é que foi sanado este problema? Então, se a gente tem um perfil verificado, né, de uma autoridade, um artista, por exemplo, Neymar, o perfil dele é verificado, porque ele tem uma notoriedade. E aí eu crio um outro perfil com o mesmo nome, né? O Facebook, ele tende a monitorar por que o perfil tem o mesmo nome de um outro perfil que está verificado. E ele vai ver ali qual que é a minha intenção com aquele perfil. Se a minha intenção é realmente um fã-clube, né, ali, prestigiar o trabalho dele, ou se a minha intenção é mandar mensagens, tentar extorquir, tentar me passar por ele. Se ele tem esse perfil verificado, todos os outros perfis que têm ali um nome aproximado têm uma monitoração maior. E aí, se for verificado que essa pessoa está mandando mensagens com o intuito de extorquir, alguma coisa nesse sentido, o perfil ele é banido. Né? Mas pode ter um perfil com outros variantes, né, de fãs, de fã-clubes, né? Não impede de ter outros, mas sim tem uma proteção ali maior em relação a fraudes. A função de monitorar essa fraude, então, ela cabe à empresa que cuida desses perfis, como Facebook, Google, quer dizer, essas empresas é que seriam responsáveis por monitorar digamos assim, o uso desses perfis e a que ponto ela pode ser responsabilizada por algum dano que venha a ocorrer à imagem da vítima, por exemplo. Então, a responsabilização dela vai até o âmbito que ela pode ali monitorar, né? Igual, por exemplo, no exemplo do Neymar, eu crio um perfil com o Neymar e coloco algum caractere especial, porque se for o mesmo nome já não vai aceitar. Se colocar algum caractere especial pode ser que passe. Eu criei, então ali já cria um sinal de alerta. Eu criei um perfil que tem um nome igual a um perfil que está verificado. Ali já começa uma monitoração maior, um pouco, né, do que se eu criasse um perfil com um nome qualquer em cima daquele perfil.
Mas se eu começo a utilizar aquele perfil como um fã-clube, né, ou então para poder prestigiar, aí a rede social ela fica mais tranquila, não, meu objetivo ali é só realmente demonstrar que eu sou fã dele, ok? E aí depois eu começo, daqui a um tempo, 1, 2 anos, eu começo a me passar por ele. E aí eu começo a extorquir, né, fingindo que sou realmente ali o profissional. Nesse caso, ali não tem a responsabilização direta, porque eles fizeram uma monitoração e aí, com o tempo que eu comecei a desvirtuar o perfil. Diferente se eu já crio o perfil e já começo a fazer isso. Se eu criei o perfil igual, já comecei a extorquir, a gente entende que deveria ter uma intervenção ali da rede social e ela pode vir a ser responsabilizada pelos danos causados, né? Inclusive em seara civil, em seara do âmbito do consumidor, né? Vai depender realmente de cada caso até onde ela pode ir, porque ela também não pode invadir a privacidade da conta, né, que está sendo criada. Mas a empresa, ela de certa forma, ela pode ser atingida, né, pelos mecanismos legais que hoje a gente tem em mãos, ou não? Ou é praticamente impossível criminalizar também, ou pelo menos mover algum processo contra essas redes sociais? Pode, elas podem sim ser responsabilizadas, inclusive, né, a gente tem vários golpes online, vários crimes online que a gente responsabiliza, por exemplo, o Google, que o Google patrocinou um determinado fato, né, e aí a pessoa ela foi ali no anúncio do Google e caiu em um golpe, né, não teve uma fiscalização do que seria patrocinado. A mesma coisa no Facebook, o que é patrocinado, né? Se uma pessoa consegue uma verificação, depois ela começa a utilizar, tem um perfil, por exemplo, clonado, tem um perfil hackeado, e aí ela começa a desvirtuar para aplicar golpes, e a rede social, ela é feita uma denúncia, né, e ela não faz nada, fica inerte, ela pode ser responsabilizada também. E quais os mecanismos que o consumidor, que o usuário dessas redes sociais tem para se defender? Por exemplo, eu sei lá, cria-se um perfil falso meu, por exemplo, e como eu posso me defender? Que mecanismos eu tenho para bloquear esse perfil? Enfim, como eu devo agir? Então, inicialmente tem que contactar, né, o suporte da rede social, informar que aquele perfil, ele não foi, né, você que criou, que foi, né, desvirtuado de alguma forma, e aí a rede social, ela vai te responder. Aí ela provavelmente vai efetuar o bloqueio. Se não for feito o bloqueio ou ela não te responder, aí tem que procurar um auxílio jurídico realmente para entrar com um processo judicial para exclusão daquela conta e se tiver gerado algum prejuízo à moral da pessoa que teve a conta clonada, pode ser pleiteado também uma indenização por dano moral contra a rede social por não ter providenciado, né? Mas se o consumidor ali, ele já vai lá, já denuncia imediatamente o perfil, ele é excluído, a gente entende que a rede social fez o trabalho dela e aí não tem responsabilidade, é só realmente se ela não cumpre, né, a solicitação ali de pronto. Com o advento da pandemia, cresceu o e-commerce de uma maneira assustadora, né? E a questão do selo, ele ainda é um pouco divulgado, pelo menos. Quer dizer, o conhecimento sobre esse selo ainda é pouco. Há o risco de o consumidor entrar, por exemplo, num perfil falso de uma lojas americanas, por exemplo, fazer uma compra, claro que ele não vai receber essa compra, de que forma ele vai poder haver o dinheiro que ele pagou indevidamente? Há uma proteção na legislação para esse consumidor? Sim, normalmente quando tem esse direcionamento, né, ele vem ali de um link, ou então realmente o consumidor ele não tem a atenção na hora de analisar o site. Mas a gente tem, por exemplo, Americanas, vários sites fraudulentos que se passam pela Americanas. Então, se o consumidor ali, ele entra, ele vê um produto muito barato, né, uma televisão, por exemplo, que usualmente custa 2, 3 mil reais, ele vê ali por R$ 200, a gente entende que ele deveria ali ter desconfiado, né, não é uma coisa usual, ali tem
um sinal de alerta que ele deveria ter, né, ligado. Está muito barata essa televisão, né? A gente deveria ter ali ele deveria ter desconfiado. Então, nesses casos em que tem ali uma diferença muito grande de preço e o consumidor ele não teve a atenção que deveria, a gente consegue eliminar a responsabilidade da loja. Diferente se ali tudo está estruturado, né? Hoje a gente tem vários sites que tem uma estrutura, que tem uma programação, né? Embora seja fraudulento, a gente não tem como exigir do consumidor que ele tenha um conhecimento técnico para distinguir. E aí ele efetua a compra, a gente responsabiliza também, né? Pode buscar uma responsabilização da empresa, que vai ser analisada cada caso, mas em alguns casos a empresa lá arca pelo prejuízo de ter um site ali ou um perfil que está se passando por ela e ela não faz nada. Que a partir do momento que ela sabe e ela não toma nenhuma providência, ela começa ali, por omissão, né, até uma participação no golpe. Agora, os golpes são muitos, né? Agora surgiu o golpe dos leilões, por exemplo, né? Quer dizer, como o consumidor ficar atento sobre isso, né? Claro, essa questão do preço, o velho ditado, quando a esmola é grande, o santo desconfia. É sempre bom botar a barba de molho, digamos assim. Mas, às vezes, a coisa é tão bem feita que passa essa percepção do consumidor. Qual seria o melhor caminho para se livrar dos crimes cibernéticos? Então, eu sempre olho muito a questão econômica, né? Porque depende muito da situação da classe social do consumidor, que é um valor muito alto para mim, às vezes não é um valor muito alto para uma outra pessoa. Mas se ela está diante de um valor consideravelmente alto para a realidade econômica dela, aquilo ali vai fazer diferença. O aconselhamento é, antes dela fazer a compra, ela procurar orientação jurídica, né, de um advogado para analisar, preferencialmente um advogado que tem conhecimento na parte, né, de crime cibernético, para analisar aquele site, analisar o perfil ali que ela vai fazer a compra e ele só fazer aquela transação mediante o aval do profissional. Agora, se for um valor pequeno, né, que às vezes o produto ali ele está precisando muito e às vezes vale o risco, né, que ele faça consciente de que pode ser que ele não receba o produto, que ele assuma ali o risco mesmo, né, porque dependendo do valor, né, às vezes o consumidor ele opta, tá barato, eu prefiro assumir o risco de não chegar, mas ele tá ali consciente. E aí nesses casos ele tem que anotar os dados, né, de quem ele está comprando, endereço, CNPJ, CPF, nome, para eventualmente, se não receber, a gente conseguir mover uma ação para poder tentar esse ressarcimento. Mas é muito difícil de encontrar essas pessoas, até porque muitas vezes essas ofertas chegam via e-mail, por exemplo, né? Quer dizer, essa proteção também dos dados essa fragilidade na proteção dos dados, acaba favorecendo os golpistas, né? Como se livrar? Sim, hoje a gente tem, né, uma legislação que se chama Lei Geral de Proteção de Dados, que vai começar aí a ser aplicada inicialmente a partir de agosto, mas a gente já tem, né, utilizado essa legislação para tentar proteger aí o consumidor em relação aos dados e minimizar, né, esse prejuízo. Enquanto a gente não tem uma proteção efetiva, a gente precisa realmente que o consumidor ele tenha uma atenção na hora de realizar qualquer transação. Atenção ao link, né, se é um link que tem .com.br, tem que manter o antivírus ativado, né, verificar se o site ele está seguro, né, lá no inicinho da barra onde tem um link, normalmente o próprio navegador, ele de acordo com as denúncias, né, ele diz se o site ele é seguro ou não. E aí tem uma série de fatores, né, que a gente vai observando, verifica no Reclame Aqui, né, que é um site famoso, para verificar se tem alguma reclamação, olhar no Maps se a empresa realmente existe. A gente tem vários fatores de investigação que pode contribuir que está aí nas mãos do consumidor. Ele pode ter ali acesso ao endereço, ir lá pelo Google, né, pelo Maps mesmo, ver se aquele endereço está ali, se tem uma placa na porta,
né? Então, essas investigações básicas mesmo que a gente consegue inicialmente diminuir, minimizar os danos. Mas inicialmente é isso mesmo, eu vou ver o valor, se for muito alto eu contrato um profissional para poder analisar, se for um valor que vale o risco, eu anoto os dados e assumo o risco. Por enquanto é isso. Ana, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. A gente teria um assunto vastíssimo, os crimes cibernéticos são realmente um problema atual, mas muito obrigado pela sua participação Eu que aqui no nosso agradeço. Cidadania. Muito obrigado. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, basta entrar em nosso site na internet, senado.leg.br/TV, ou na página da TV Senado no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania.